Olá pessoal, boa tarde, dependendo de onde você estiver, bom dia, boa tarde, boa noite, ou a hora que você for assistir esse vídeo aqui. Então o que acontece? Eu recebi uma pergunta muito importante, muito inteligente, de uma pessoa que queria saber como lidar com a pressão para ter uma aparência mais feminina possível. Essa é a pergunta. Então, essa questão da pressão, da aparência e da questão feminina, né? São três coisas numa única pergunta e, como eu comentei rapidinho no story, não é uma questão específica de pessoas trans, nunca foi, né? Essa questão da aparência acontece com homens e mulheres cis, né, que passam por esses aspectos que envolvem aparência. Às vezes tem algum tipo de pressão, às vezes não. E aqui a gente precisa de definir que pressão é essa, se é uma pressão da pessoa em relação a ela mesma, ou se é uma pressão social, enfim. Então, o que é aparência? Aparência é aquilo que se mostra à primeira vista, ou seja, a parte externa, a exterioridade, o aspecto, né? E, do ponto de vista filosófico, é aquilo que percebemos em oposição à realidade em si, que muitas vezes nos escapa. Afinal de contas, o que é aparência, se não uma visão imperfeita de cada ser humano sobre si mesmo e sobre os outros? Então, dentro desse contexto, as pessoas vulneráveis socialmente, né, que são as pessoas mais vulneráveis de diversos tipos, e aqui vou falar só com relação às pessoas transgêneres. São vários aspectos, né? Um deles a gente poderia começar comentando, que envolve a questão da segurança pessoal, do risco de vida, tanto para homens trans como para mulheres trans. Mas, claro, para homens cis e mulheres cis também. O que é aparência? Então, se você tem um corpo físico atlético, seja masculino, seja feminino, seja trans ou não, o que isso vai te dar de segurança, o que isso vai te dar de garantia no sentido de proteção. Então, assim, esse é um aspecto, né? E assim, quando a gente fala de aparência, a gente está falando de algo externo, ou seja, do estereótipo. E aí entra a questão: qual é o estereótipo feminino? Qual é o estereótipo masculino? Ou, dentro dessa visão, o que é que poderia se dizer, ou poderia se falar, que seria aquela aparência que não sofresse pressão, né? Como é o caso da pergunta, né? Então, a pergunta é: como lidar com a pressão com relação à aparência? Então, assim, no que se refere a essa questão do estereótipo, isso aí é uma coisa, assim, que varia muito de culturas. É uma questão cultural. Também é uma questão que envolve os diversos tipos de sociedade que existem no mundo todo, né? Também aí entra essa questão que me parece também muito interessante e importante, que é a questão da aceitação pessoal e aceitação social. São duas coisas diferentes que se contrapõem, né? Porque você pode ter uma aceitação pessoal muito pacífica em relação a você mesmo ou a você mesmo, e a sociedade te enxergar diferente. E o que isso significa? Significa que existem questões culturais, né? Não é tanto o que diz respeito a você em si, propriamente dita, tem muito mais a ver com os outros do que com a pessoa que poderia ser, vamos dizer assim, vítima dessa pressão. Oi, tudo bom, linda? E aí, o que significa isso na prática? Significa que existem diferenças, né, tanto sociais quanto culturais, no que se refere a essa questão da pressão sobre a aparência.
Como eu disse inicialmente, o que é a aparência? A aparência é tão somente uma visão imperfeita de cada ser humano sobre ele mesmo ou ela mesma e sobre os outros seres humanos. E a aparência é a primeira impressão, né? E aí que entra todo um aspecto de cultura das pessoas, de enxergarem além da aparência, né? Então, se alguém não consegue enxergar além da aparência, até porque a aparência não se sustenta há muito tempo no meio de uma conversa entre duas pessoas ou mais, o que vai prevalecer depois da primeira ideia, da primeira impressão, da primeira aparência, é o conteúdo de cada um. Isso que faz a diferença, com certeza, né? Mas existem também questões que envolvem as convenções sociais, né? E dentro desse contexto de convenções sociais existe uma coisa que é chamada de construção social de gênero, né? É uma questão acadêmica, é uma questão que está em estudo, que envolve aspectos de antropologia, fisiologia, questões humanas, físicas, psicológicas, e isso implica, muitas vezes, voltando para o aspecto da sua pergunta, a questão da sobrevivência das pessoas trans, né? Então, as pessoas trans, pela sua própria vulnerabilidade social e, muitas vezes, a sua própria vulnerabilidade individual, faz com que as pessoas criem rótulos, criem preconceitos, criem visões distorcidas sobre a sua própria existência, sobre a sua própria essência, sobre aquilo que a ciência fala sobre você. Tem muita fake news sobre isso. Hoje já se tem uma clareza científica evidenciada em livros, evidenciada nas fontes médicas internacionais, de que no momento da concepção existem 2 momentos distintos, na 10ª semana, na 20ª semana, sendo que na 10ª semana há o surgimento físico do órgão genital, seja masculino, seja feminino, seja intersexo, para quem ainda não fez essa matemática de entender que a vida é diversa, o ser humano também. A partir desse momento, essa questão é uma questão meramente física, orgânica. E aí vem o passo seguinte, que é o desenvolvimento de todo um sistema nervoso central, de todas as terminações dos neurônios e também que se refere ao desenvolvimento do cérebro. Nessa hora do desenvolvimento do cérebro, para quem não sabe, for surpresa, eu sugiro que assista aí, eu mesma coloquei aí no meu próprio Instagram, matérias diversas, desde o livro Nós Somos Nuestro Cérebro, de um neurocientista holandês que descobriu isso aqui há mais de 20 anos atrás, tá? Então, assim, as pessoas também precisam ter consciência que elas não sabem tudo e elas têm que ter humildade para estudar, para aprender, para ouvir, para pesquisar. Então, existem essas questões que envolvem a formação do corpo e a formação do cérebro. A formação do cérebro é como você se entende, é como você se enxerga. E a formação do corpo é como isso se realizou no contexto genético celular. Existe também a questão que eu acabei de falar, envolve a construção social de gênero. E assim, só um parênteses bem rapidinho. Se você der brinquedo, entre aspas, rotulado como masculino, entre aspas, rotulado como feminino, para qualquer criança, o objetivo do brinquedo para as crianças não é definir sexo, é desenvolver aspectos cognitivos, aspectos motores. Se você ainda não entendeu isso, realmente vai precisar voltar lá para os bancos escolares e aprender o que é essa parte que envolve o desenvolvimento de cada ser humano, independente do seu contexto físico, sexual, mental. E isso sim é desenvolver, é crescer, é aprender. E aí, dentro desse contexto, nessa parte que envolve a questão da sobrevivência das pessoas trans, a gente tem visto transgêneros, tá? Que envolve tudo, tá? Todo tipo de diversidade humana. E, ao mesmo tempo, quando a gente
tem esse entendimento claro, a gente começa a perceber algumas ideias que fundamentam discursos de ódio que por si só elas são extremamente rasas de argumentação, são assim muito fracas argumentativamente falando. Por exemplo, eu já ouvi várias vezes, acho que você possa ter ouvido também, não, porque a Bíblia é o manual do fabricante para o ser humano. Olha, nunca ouvi tamanha besteira na minha vida. Primeiro, quando se fala fabricante, você já apagou a figura do criador. E quando você fala fabricado, você criou a figura de uma máquina. Você não criou um ser humano, você apagou a figura do ser humano com livre-arbítrio. Então, assim, esse tipo de ideia é uma coisa que precisa ser... Olá, tudo bem? Bem-vinda. É uma coisa que precisa ser bem conversada, porque não existe esse tipo de situação, nem esse tipo de realidade. É um equívoco mental tremendo, tremendo. Então, assim, para quem acha que a Bíblia é o manual do fabricante, então, se você se considera máquina, você precisa ter um manual de fabricante. E quando você se considera máquina, você não tem livre-arbítrio. Então, assim, é um erro crasso, muito fácil de ser desconstruído. E, ao mesmo tempo, as pessoas precisam entender uma coisa importante. Quando você vai ler um texto, vai ler uma Bíblia, vai ler o Corão, você vai ler o Evangelho segundo qualquer crença diferente, o Espiritismo e outras tantas, né? Não vou ficar aqui nomeando não, mas qualquer que seja, você tem que ter um entendimento de que esses textos, eles existem há mais de 3.000 anos, ou seja, eles trazem informações misturadas com as culturas. Para a cultura grega, por exemplo, né? Tem gente que acha que, não, porque Platão, porque Aristóteles. Se você for pesquisar, e eu cito aqui um livro de James Parks, né? Um antigo catedrático de Oxford, se você for lá atrás, você vai ver que o povo aonde Aristóteles foi lá, Platão foi estudar e aprender, é um povo chamado Kemet, tá? Esse é o povo da África, do Egito. Então, assim, se você pegar a cultura grega hoje e for estudar profundamente, você vai ver que a estrutura da cultura grega, ela é fundamentada na egípcia, no conhecimento oculto egípcio. Esses próprios autores, né, vamos ficar identificando claramente, Aristóteles, Platão, eles foram lá para serem iniciados nos conhecimentos do Egito, da mesma forma que Moisés, ou Yahushua. Então a gente precisa ter uma visão de que esses textos, hoje em dia a tradução então nem se fala, né, que praticamente é incrível como tem a influência do homem, em função das experiências do homem, ser humano, com a questão que envolve experiências espirituais. Então a gente precisa ter a mente aberta. Então a Bíblia, ela traz um contexto de um livro histórico, social, cultural. E tem a palavra do Eterno? Tem, claro que tem. Ninguém está dizendo que não tem. Só para abrir a mente que não é só isso, e que você não é uma máquina que segue um manual de fabricante. Se for assim, hoje, de acordo com Paulo, todas as mulheres tinham que usar véu na igreja. Todas as mulheres tinham que baixar a cabeça para os seus maridos. E de onde veio isso? Veio do Eterno? Claro que não, nunca veio isso dele. Isso veio da cultura grega. A democracia que a gente tem hoje, que a gente tanto valoriza, se você estudar um pouquinho mais de história, tu vai ver lá na origem, na Grécia, o que era a democracia. A democracia, cidadãos gregos eram homens livres. Homens escravos e mulheres não eram cidadãos gregos, dentro da democracia da Grécia. Hoje avançamos muito, mas se você quiser levar a ferro e fogo o que você lê e tratar o seu livro religioso como manual, você está negando a sua existência. Imagina, você não é um robô que o Criador criou um manual para você seguir regras. Não é.
Se você se julga, sinto muito, lamento profundamente, mas você já nem sabe mais o que é livre-arbítrio. Então, nesse contexto de livro histórico, isso é entendido no contexto cultural dele, da época em que foi escrito. Nós estamos falando do século I. Século I. Certo? E aí a gente vai entender diversas questões, né? Você vai entender o funcionamento das nações, povos diferentes, os povos da Bíblia. E aí a partir do momento... Oi, tudo bem? Bem-vinda. E aí a partir do momento que você entende isso, você vai ter uma nova visão. Então essa questão, voltando, retomando a pergunta, que eu achei fantástica, essa pergunta muito inteligente, gostei demais, até agradeço, né? A gente não pode cair no erro, por exemplo, da aparência, porque senão vai ser uma questão que vai envolver... Quer ver um exemplo de aparência? É essa pauta de usos e costumes religiosos. Sabe de quando é essa pauta? Século I. O que essa pauta prega? Que a mulher tem que ser submissa ao marido, que a mulher tem que usar véu, que ela não pode profetizar. As maiores profetisas das escrituras estão todas lá, Débora, Maria de Magdala e tantas outras. O papel da mulher nas escrituras é muito maior do que a gente ouve por aí dizer, muito maior. Eu fiz um curso essa semana na Universidade Hebraica de Jerusalém, Moriah International Center, exatamente sobre isso, sobre o papel da mulher protagonista. Débora era uma juíza, sabe o que é isso? Ela decidia sobre a vida das pessoas, tanto espiritualmente quanto materialmente. Ela governou o povo de Israel. Tá lá, vai ler, tá escrito aí, é só querer abrir os olhos, abrir a mente para enxergar o que tem, não o que, sabe, distorceram, ou você quer distorcer. Você mesmo pode querer distorcer, mas não. Tá ali para todos que tiverem a mente aberta poderem enxergar, ver, entender, compreender, aprender e aprender. Apreender também o que é importante, separando o joio do trigo. Agora, o que a gente volta a falar nessa questão aí, que envolve essa questão da aparência, que é o objetivo da pergunta inicial, sem estender muito aqui, né? A questão da aparência e da pressão social sobre a aparência é comum a todo ser humano. Homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans, pessoas transgêneres ou não. Todo ser humano, é do ser humano. Agora, o que você não pode fazer é viver em função de aparência. É muito pesado, é um fardo muito difícil de suportar, né? Então, assim, qual é a verdadeira liberdade? Verdadeira liberdade é você ser você mesma, você mesmo, viver a tua própria realidade. Então, assim, não é mais uma questão de aparência, é uma questão de vida, autoaceitação, paz interior, e perceber que mesmo uma sociedade intransigente, intolerante, não vai retirar a tua humanidade. Porque quando a gente... É uma coisa interessante, quando a gente começa a ver... Lá, bem-vindo. Quando a gente começa a ver essa questão, qual é a grande causa, a grande origem de qualquer tipo de discurso de ódio? Falta de amor, falta de humanidade. Quando a humanidade se vai, sobra um ser ali frio, uma alma fria, sem consistência. É o que se diz, né? Tem muita gente hoje, e assim é generalizado, elas querem ganhar o mundo, mas tem um preço. A própria palavra do Eterno fala assim, que você tem que ter um cuidado muito grande quando você quiser ganhar o mundo, porque você pode perder sua alma. E perder sua alma não é a perda da alma no sentido escatológico, no sentido apocalíptico. Não, você perde a alma viva, vivo. Você fica insensível. Você fica desumana, você começa a ofender pessoas gratuitamente, você desenvolve um discurso de ódio de tal magnitude que você se esquece do que está falando. Isso é muito ruim, a sua humanidade morreu. O que sobrou? Um ser sem alma, quase que vegetativo, movido por questões materiais,
desapegado da própria vida, da própria essência, do amor à própria família, à estrutura familiar, seja lá, ao próximo, né? E o próximo é exatamente esse, próximo, independente de qualquer circunstância. Então, se você não consegue amar o próximo como a ti mesmo, quem é tu? Quem é tu? Quem tu és? Olha que pergunta, hein? Tô vendo que tem alguns amigos aí que são pastores também. Essa pergunta é importante. Quem tu és, para que eu vá e diga para o seu povo? Qual o teu nome? Né? Então, assim, essa questão que envolve discurso de ódio começa quando acaba a sua humanidade, né? A humanidade é tão diversa, é tão linda, maravilhosa. Eu poderia chegar aqui e começar a falar assuntos em hebraico de antes do casal no paraíso. Tem muita coisa escrita sobre isso. E aí as pessoas começam a entender, porque raciocinando bem, o discurso de ódio não serve para nada, nada. Eu sei o que você constrói com o discurso de ódio? Nada. Você mata vidas, você destrói famílias. Outro dia eu fiz um vídeo sobre a questão dos pais, né, que tem atitude hostil com relação aos filhos, que são pessoas trans. Cadê aquele amor que você prometeu para o teu filho, para a tua filha, quando eles nasceram? Cadê? Vou fazer de tudo por você ser feliz. Na hora que essa pessoa quer ser feliz, tu faz o quê? Expulsa de casa, ofende, agride, bate, machuca, violenta, desrespeita. Quem és tu? Então essa questão, retomando, para encerrar, tá? Retomando a questão inicial, a pergunta foi: como lidar com a pressão para ter uma aparência mais feminina possível? Mais feminina ou mais masculina? Aparência é uma coisa que, filosoficamente falando, o que é aparência? Aparência é aquilo que você percebe em oposição a uma realidade em si que você não consegue identificar, que escapa para você. Então, filosoficamente falando, a aparência é nada. Então, como que nós vamos discutir essa questão? Uma aparência externa, aparência interna, pressão interna, pressão externa, feminino, masculino, transmasculino, transfeminino, sabe, intersexo. Então, assim, passou da vez, passou da hora de ter esse tipo de mentalidade assassina. João 3,15. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Quem és tu? Quem tu és? E qual foi o primeiro assassino? Qual foi o primeiro assassino? Você sabe quem foi o primeiro assassino. Foi Caim que matou quem? Abel. Tá. Então você é filho de quem? Qual é a sua genealogia voltando lá para trás? Tu vem da família de Caim ou da família de Abel? Se tu vem da família de Caim, pós-Caim assassino, tu tá com a marca dele junto. E se você vem da família de Abel, você tá, com certeza, você tá muito bem junto e diante do Criador, do Pai, chama como quiser, do Eterno. Então, entender isso é um processo de conscientização profunda da tua própria humanidade. Pensa nisso, tá? E eu aproveito aqui para agradecer, vocês estão aí, a atenção, né? Enfim, o carinho. E lembrar de novo, o que é uma aparência? Aparência é nada mais, nada menos do que a visão imperfeita de cada ser humano sobre si mesmo ou mesma e sobre os outros. Então, é hora de desenvolver a sua própria humanidade, seu amor ao próximo. Enxergar os seres como eles são, não como para você eles aparentam ser, ou para os outros eles aparentam ser. Isso faz toda a diferença. E olha,
Essa é a diferença entre os humildes e os soberbos. Os humildes herdarão tudo. Os soberbos podem aguardar o castigo, que a soberba é punida. E por que a soberba é punida? Porque ela não respeita ninguém, nem nada, nem a própria pessoa se respeita. À medida em que ela se coloca nessa condição de ser uma pessoa soberba. E só é soberbo quem se acha melhor que o outro, ou outra, ou os outros. E aí começam os discursos de ódio. Então, por hora, eu vou parar por aqui, né? E finalizo dizendo o seguinte, para essa amiga que fez a pergunta, uma pergunta muito inteligente: ser você mesma é a maior realização, a maior conquista que o ser humano pode fazer durante toda a sua vida. Entendeu? Essa sim que é a verdadeira liberdade. E ela independe de qualquer circunstância externa. Ser livre é isso, é ser você mesma, você mesmo. E ao mesmo tempo que você não vai se incomodar com o que os outros são. Por que se incomodaria, né? Por quê? Quem te deu autoridade para julgar? Quem te deu autoridade para se colocar nessa posição? Desce daí, não é teu lugar não. Desce antes que você caia. Sozinho ou sozinha, tanto faz. Não é um bom lugar para ficar. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, um beijo grande, que o Eterno abençoe todos, sem exceção, que tudo corra bem, com saúde, paz, alegria, uma visão clara sobre a vida, sobre si, sobre os outros, humana e cheia de amor, né? Afinal de contas, lá no Sermão da Montanha tem muita gente que só pega as outras partes, né? Mas esquece da mais importante, né? Que é amar o Eterno sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como quer dizer, no mesmo nível de igualdade que você quer ser amado ou amado, faça o mesmo. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Gentileza gera gentileza. É tão simples. Pessoal, tchau, obrigada, até uma próxima.